Bem, vamos falar sobre o esvaziamento do evento Gilmar Palusa, que dessa vez contou só com os ministros do Tucanato, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E contou com a presença do Hugo Mota também, presidente da Câmara. Já o, o do Congresso, né, o Davi Alcolumbre, não foi. E também muita gente não quis ir. Os ministros do STF, na sua maioria, né, estão tudo já ressabiados com esses negócios aí de eventos paralelos. E também não teve o patrocínio do Banco Master. Segundo o Gilmar Mendes, foi eles mesmos que bancaram, com dinheiro da Fundação Getúlio Vargas. Como se o dinheiro da Fundação Getúlio Vargas fosse do Gilmar Mendes. Bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse evento está sendo marcado, né? Por quê? Porque os dois estão ali para reforçar o ataque às redes sociais, né? Eles querem implementar a censura aqui no Brasil, como fizeram em 2019, entendeu? Através da Alzheimer. Porque, olha, se você tem hoje na família pessoas brigando por questões políticas, saibam de uma coisa: isso não nasceu no Brasil. Essa discordância entre brasileiros, colocando famílias brigando politicamente, isso foi um projeto americano do governo Joe Biden. Então, tudo isso foi lastreado para criar essa desarmonia no Brasil, para criar resistência à política do Jair Bolsonaro. E aí, eu vou soltar aqui só o desabafo do jornalista português que teve lá, né, para entrevistar o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes aqui no Brasil, ele adora falar com a imprensa dele, né? Globo, CNN, UOL, SBT, Bandeirante. Ele fez a turnê dele aí, né? Você viu que ele ficou aí dando volta aí para falar na imprensa. Mas quando aparece um jornalista independente, e ele não fala. É igual o Lula, só fala para ambiente controlado, entendeu? Cercado por um velcro de proteção que não pode falar nada, que não pode ser entrevistado por nenhum jornalista independente. Já o Flávio Bolsonaro, né? A turma deles, a turma da esquerda, vai toda para cima para entrevistar. E aí ele faz o jogo de cintura dele. Vamos ver como é que o jornalista, né, o jornalista português lá, né, ele é tratado pelo Gilmar Mendes. Presta atenção. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura? Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os, 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 os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não me toque, caralho. Sem tanques. Não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal. Não queremos corruptos em Portugal. Nós não queremos corruptos de merda em Portugal. Seus criminosos de merda. Bem, aí o homem já ficou bravo. Não é porque, uai, não dá atenção, não responde, ignora. Ou seja, por isso que eles querem a censura. Porque só podem falar os jornalistas deles. É eles é que têm a voz. A verdade tem que ser deles. Então, quando pega um jornalista independente, põe aquele monte de segurança em volta e não responde, entendeu? Não custava nada ele chegar ali: ô Tavares, qual que é o problema? Vamos conversar, né? Responda. Vergonha de quê? Você não acha que foi papapá e tal? Responde, mas não. Por isso que eles querem a censura, entendeu? Eles querem tirar da rede social opiniões que não são a deles. E olha, esse material foi amplamente patrocinado
pelo governo americano na época do Joe Biden. Tudo isso que foi construído no Brasil, né, que deu essa efervescência aí no judiciário, foram milhões de dólares bancados pelo governo americano. Tem uma audiência pública que aconteceu na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional, no 6 de agosto do ano passado, 2025. Eu separei uns trechos aqui e vou colocar para vocês. Trata-se do convidado Michael Benz. E o Michael Benz, ele faz, né, uma referência à interferência da USAID, né, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Só que esse pessoal violou a soberania brasileira e intensificou, né, uma ação violenta para influenciar o processo eleitoral, entendeu? Para tirar um governo eleito, tirar uma liderança consolidada através de um aparato de censura que nunca se viu na história do Brasil. Então, se houve um atentado contra a soberania nacional, começou em 2019 para cá, com essa entrada desse sistema. Eu vou separar uns trechos aqui e vou mostrar para vocês lembrarem do que foi. Quem não viu, eu aconselho aí. Anota aí o título do vídeo. Interferência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Relações Exteriores, 6/8/2025. Anotou? Agora, vou separar uns trechos aqui, mas antes, deixa eu me apresentar. Sou João Paulo Guimarães, falo aqui direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 995 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Vou deixar a chave Pix, agradecendo a turminha de ontem, que já mandou, e a turminha que está mandando hoje e que vai mandar amanhã, que eu tenho certeza que vocês não vão me abandonar, já agradecendo de antemão, tá certo? Agora, eu vou explicar para vocês, e depois nós vamos falar por que o Banco Master entrou em operação. Por quê? Porque com a chegada do governo americano, de Donald Trump, que tomou posse no início de 2024, o governo americano fechou as portas, fechou as torneiras e desmontou esse aparato de intervenção no Brasil, que estava sendo feito pelo governo americano. E aí, a estrutura estava toda aí, o esqueleto estava todo aí. Como bancar esse esqueleto, sendo que o governo americano, né, destruiu todas as fontes de renda desse povo? Criaram o Banco Master. O Banco Master começou a crescer a partir de 2024. Entendeu? E nós vamos ver isso aí agora. Como é que foi essa interferência do governo americano nesses pequenos trechos que eu estou reservando para vocês? Acompanhem. Se conseguem visualizar. Aqui eu coloco o roteiro do envolvimento das agências americanas na promoção da censura no Brasil. E o meu principal foco aqui é em relação à interferência do governo dos Estados Unidos no aspecto da censura das mídias sociais no Brasil. Eu não estou aqui para promover nenhuma figura política, mas é preciso entender por que a censura foi implementada. E fica bem óbvio como o governo americano tinha um viés, um favorecimento a um lado político, a um espectro político. Eu acredito que a história de como os dólares americanos foram empregados para violar a primeira emenda da Constituição. E, ao invés de exportar essa primeira emenda da Constituição, nós acabamos por exportar uma violação absoluta da primeira emenda. Eu falo também para os meus conterrâneos. E o principal foco da minha apresentação será a rede em torno da USAID, que é a
Organização dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Algumas pessoas conhecem como uma agência de ajuda, devido às letras A e D, aid, ajuda, mas não é isso que a agência proporcionou ao Brasil, não proporcionou ajuda. AID é Agência para Desenvolvimento Internacional. E o que essa agência faz é o desenvolvimento de ativos e instituições que são instrumentalizadas pelo governo americano para manipular questões políticas em países estrangeiros. E o que eu apresento a vocês aqui é um rápido panorama que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E, após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. Antes de continuar essa história, esse relato, eu gostaria de colocar alguns fatos conforme reportados antes que eu passasse a adicionar meus próprios relatos. Então, é bem conhecido que a administração do presidente Biden interferiu na política brasileira. E na primeira declaração conjunta entre presidente Biden e presidente Lula, em fevereiro de 2023, vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Então, aqui na estratégia integrada do Departamento de Estado para o Brasil, um documento público publicado 5 meses antes da última eleição brasileira, destacando aqui a desinformação em mídias sociais como algo que o Departamento de Estado americano e o USAID iriam proporcionar recursos, volumes para capacitação, o que significa treinar, prover recursos, fortalecer como instrumento,
capacitar, instrumentalizar por parte do governo americano. Então, eu tenho aqui, nessa estratégia integrada para o Brasil, o Departamento de Estado de Joe Biden, o objetivo, fortalecer instituições democráticas. Traduzindo, são ativos do Departamento de Estado americano. Dólares americanos para apoiar organizações no Brasil. Destacando que a polarização política e o declínio do discurso político, termos muito nebulosos, servindo como justificativa, ou seja, uma confissão por parte do Departamento de Estado de um financiamento de organizações de censura no Brasil, ou seja, desinformação durante as eleições e em mídias sociais são uma ameaça às instituições. E os Estados Unidos vão apoiar as instituições democráticas brasileiras, ou seja, empregar recursos, fornecer capacitação, engajar especificamente com relação a eleições. A desinformação em períodos de eleições. USAID e o Departamento de Estado criar, manipular a mídia, manipular os legisladores, manipular membros do judiciário para fazer com que isso pareça que está saindo do Brasil, que está surgindo no Brasil, quando na verdade trata-se de uma ação financiada pelo governo americano. Eu percebi que o Mark Rudiger é um exemplo de um membro do Design for da Coalizão Democracy, da NDI. Agora eu vou passar para vocês um videozinho curto da International IDEA, os parceiros USAID, NDI, a Agência do Centro de Inteligência e a Open Society Foundation. Esses dois são financiados pelo governo americano. Me avisem, por favor, se estão ouvindo o áudio do vídeo ao tocar aqui, por favor, para vocês. Mike, nós não estamos ouvindo o áudio do vídeo. You're not hearing? Okay, how do I... Okay, all right. Share. Let's see. Would that be in settings? Estou tentando ver como compartilhar o áudio. Looking for it. Um segundo. Arquitetando atividades de censura. Um tweet público. IFES Brasil, financiado pelo contribuinte americano, um ramo do NED, ramo do NDI, organizou 2 dias de discussões relativas às eleições brasileiras. Temos aqui o presidente do TSE. E falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Eu queria primeiro passar um panorama geral antes de nos aprofundarmos. IFES, financiado pelo governo americano. Agilidade é tudo. Não podemos esperar 2 dias para responder à desinformação. José Gilberto Scandiucci, do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Então, IFES, se refere ao Guia CEPS de Censura da Internet. Vamos falar bastante sobre isso durante a discussão técnica. Então, só como prévia, CEPS.org. CEPS é financiada pela USAID, Agência Americana para Desenvolvimento Internacional.
direcionada pelo Departamento de Estado e implementado pelo NED. Então, todas as organizações de soft power americanas envolvidas nesse programa de desinformação, censura à desinformação, atuando junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos o ZAID, Departamento de Estado, e todo esse mundo, esse universo do NED, né, atuando aqui. Então, aqui nós vemos algumas coisas, né, que nós, como contribuintes americanos, que nós pagamos. Eles se reuniram com 24 redes brasileiras para criar a Comprova. É o implementador do governo americano, do programa CEPS, que nós vamos ver já, o foco principal dessa apresentação. Na corrida para as eleições de 2018, esse implementador do laboratório americano, desse programa americano, fazendo parceria com cada organização de censura do Brasil, essa coalizão, juntamente se unir a 24 redes de mídia brasileiras para criar a Comprova. Então, se você for brasileiro, se você tiver essas 24 redes de mídias brasileiras pensando que essa é a voz autêntica do Brasil, não é. Isso vem do Departamento de Estado americano, do USAID, da ponta visível da CIA. E eles expanderiam para, eventualmente cresceu para incluir 42 redações brasileiras. De que fizeram com que o Lula ganhasse, que tem uma chance plausível, ele diz que esse projeto tem um resultado tangível de 5,7 milhões de dólares para a tecnologia de censura pelo governo americano, teve um resultado tangível nessa eleição extremamente contestada. Ele contrasta isso com a eleição de Filipinas, que ele falou que foi também, teve um resultado errado, que o brasileiro deu certo. Então não tem nada neutro sobre essa censura de jeito nenhum. De que fizeram com que o Lula ganhasse, que tem uma chance plausível, ele diz que esse projeto tem um resultado tangível de 5,7 milhões de dólares para a tecnologia de censura pelo governo americano, teve um resultado tangível nessa eleição extremamente contestada. Ele contrasta isso com a eleição de Filipinas, que ele falou que foi também, teve um resultado errado, que o brasileiro deu certo. Então não tem nada neutro sobre essa censura de jeito nenhum. Eles, de forma aberta, se gabam que quem ele escolhe ganha. Então aqui você vê que o TSE, no seu próprio canal, se orgulhando de usar o chatbot da Biden, o software espião. Fazendo com que seus familiares e amigos sejam censurados ou banidos do WhatsApp ou denunciados, né, ao tribunal. USAID tinha programas, aulas de como censurar a internet brasileira. Vemos aqui, eu sei que temos pouco tempo, vou passar bem rápido. Então vocês veem que USAID identificou apoiadores e afiliados do Jair Bolsonaro, apoiadores do Jair Bolsonaro, né, que utilizavam o WhatsApp. Então nós vemos aí a censura a esses usuários de WhatsApp apoiadores de Bolsonaro. E vemos mais aqui. Vocês podem estar se perguntando por que há duas versões dessas reuniões de 4 horas. No canal de YouTube do TSE, um em português, outro em inglês, né? O mesmo vídeo. Aí vocês têm o presidente do TSE coordenando com os verificadores de fatos, né? Coordenando e formulando políticas e estratégias. Então, por que nós temos um em inglês? É porque todos os verificadores de fatos utilizados pelo TSE são americanos. Como vocês veem, todos os verificadores de fatos são americanos.
É isso que eu estou falando para vocês há muito tempo, entendeu? Esse vídeo aí, esse recorte, eu tirei de um vídeo que tem, na verdade, essa audiência tem, deixa eu ver aqui, tem 5 horas e 27 minutos. Então eu fiz esse recorte aí para vocês. Então, o que que é o Banco Master? O Banco Master veio para suprir, entendeu? Esse esqueleto que foi deixado depois que o governo Biden caiu, que o governo Trump entrou, né? Ele cortou as torneiras desse esquema, mas o esqueleto estava aí. E essa turma não queria abrir mão do esqueleto, por quê? Porque a sociedade tinha que continuar sendo reprimida no Brasil. E aí foi preciso o quê? Criar uma estrutura financeira para poder cobrir isso aí. Você conhece a história dos meninos e a turma do Vorcaro, né? O sicário, sei lá o quê, paga os meninos e a turma, que derruba site, que derruba... Então, é para bancar essa estrutura. A gente entende assim, entendeu? E aí, por exemplo, o Vorcaro, né, o Daniel Vorcaro, ele foi ungido pelo STF, né, para ganhar visibilidade, para ser né, um empresário de sucesso, né, um banqueiro de sucesso. Então, ele participou de, no mínimo, 7, né, congressos, intervenções, seminários, né, e ele mesmo bancando a maioria deles, né? E aí ele ia lá e falava, né? Ó, o banqueiro que está dando certo no Brasil, vem cá para vocês verem. Então, o STF ajudava a julgar farol para cima do Vorcaro, né? Para o Vorcaro ganhar nome. E aí o Hugo Mota, por exemplo, né? Que é um deputadinho mequetrefe, né? Ele criou um texto, né? Ele entrou né, com uma emenda lá, parlamentar. Isso ele colocou em novembro de 2024, essa emenda parlamentar, entendeu? A emenda de plenário foi inserida por Hugo Mota de forma surpreendente no substitutivo do projeto de lei PL 182 de 2024. Ela estabeleceu que seguradoras e entidades de previdência privada destinassem obrigatoriamente até 1% de suas reservas técnicas de segurança ao mercado de carbono, atendendo a ativos geridos por empresas ligadas ao Banco Master. Após intensas articulações de bastidores para superar a resistência técnica e fechar acordos de última hora, o plenário da Câmara de Deputados chancelou a aprovação do texto com dispositivo incluído. E aí, o que fez? Obrigou, né, os fundos de pensões a investirem no Banco Master. E o Hugo Mota ainda é o presidente da Câmara dos Deputados. Entendeu? Você lembra que teve o caso do senador, né? O senador lá que estava querendo colocar. Esse senador aí, esqueci o nome dele. Estava querendo colocar lá um jabuti para passar para 1 milhão, né? O limite do fundo garantidor, né? Escreve o nome dele aí. Foi até ministro do Bolsonaro, aquela praga, entendeu? Então, é assim. Vai usando tudo um artifício para criar né, um super banco, um super banqueiro. O Vorcaro ganha visibilidade, ganha moral, manda as leis para o Congresso, aprova e tal. Por quê? Porque tem que financiar essa estrutura. Por quê? Porque o governo americano derrubou, né, as verbas que vinham para esse sistema de censura. Agora, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes estão lá no Gilmar Palusa, né? Não, que a gente tem que regular, e papapá, e papapá. Aí o Trump já fala, ó, vai mexer com isso de novo? Vou botar 25% de taxação em cima dos produtos do Brasil. Vocês vão querer brincar com isso de novo? Vocês acham que tem capacidade de brincar com isso? Então tá bom. Agora deixo para vocês comentarem que esse vídeo já está com 30 minutos e eu acho que eu já falei pouco, mas falei o que precisava ser dito, tá certo? Então, meu nome é João Paulo, se inscreva no nosso canal TV Del Rey, a TV da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira, tá certo?
Então, se você estava brigando aí com seus parentes, você achando que... não. Tudo isso foi uma engenharia de comunicação construída a partir de mecanismos do governo americano, de Joe Biden, para infringir, para atacar a nossa soberania. E continuam querendo, entendeu? Continuam querendo fazer isso. Então tá bom. Fique com Deus, comente, curta, se inscreva no nosso canal se gostou e acompanhe a TV Del Rey, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.